FestBiz, canal corporativo do setor de festas. Oferecimento: Proconsult. Olá, sejam bem-vindos ao canal FestBiz, o primeiro canal corporativo dedicado ao setor de festas, que abrange os segmentos de confeitaria, mercado doceiro, panificação, food service, entre outros. No episódio de hoje, vamos falar sobre as datas sazonais, os resultados da Páscoa e as expectativas para as próximas datas, que são importantes para o setor de festas, para o canal de festas e confeitaria. Aqui comigo, os consultores Carlos Casatelli e Jorge Couto. E vamos começar então com o Jorge. Você poderia falar um pouco sobre a importância dessas datas sazonais? Perfeito, Silvana. Nós montamos aqui um calendário e um gráfico para mostrar um pouco de como é que se comporta as datas sazonais ao longo do ano para o canal de festas e confeitaria, né? É lógico que isso aqui não é em função de volumes, mas em função de movimento que existe durante todo o ano, né? E a gente pode verificar que Páscoa é a principal data do nosso segmento. É o Natal do varejo tradicional, né? Então, o movimento maior e a expectativa do ano no canal de festas é a Páscoa. Depois vem outras datas importantes, como festas juninas, Halloween, Dia das Crianças e outras com menos volume de movimento. Então, Páscoa é o Natal do canal de festas, né? Algumas datas não possuem tanto volume, como o Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, né? Mas há um espaço e oportunidades para que possam crescer também, né? Então fica a dica: vamos explorar essas datas com ações de merchandising, promoções nas lojas, e para confeiteiros e transformadores, é importante utilizar muita criatividade e divulgação junto aos seus clientes. Como ficam entre datas que geram muito volume, né, acabam ficando sem foco nas ações. Então, existem oportunidades para que toda a cadeia aproveite também e otimize o resultado, né? No Natal e Réveillon, por exemplo, são datas que existem pratos tradicionais eh, próprios para as datas, mas sempre há oportunidades para formas criativas de decoração, produtos descartáveis e também para doces e bolos. Então, também existe uma oportunidade para a gente crescer o volume nessas datas também, que são tradicionais da família brasileira, né? É importante desenvolver ações e promoções criativas e atrativas, além de experiências de compra práticas e vantajosas. Um programa de fidelidade é um diferencial importante, principalmente quando se oferece benefícios que vão além do momento da compra, incentivando o retorno do cliente ao longo do tempo. Como exemplo, campanhas de programa de pontos e cashback funcionam muito bem também, né? Como ponte entre uma compra e a construção de um relacionamento duradouro. Torna-se um diferencial importante na decisão de futura compra, né? Então, é importante utilizar a fidelização não só como prática de retenção, ah, mas frequência de compras e como construção estratégica de crescimento do ticket médio. Então, é importante a gente aproveitar, logicamente, as datas potenciais que existem ao longo do ano e aquelas que são menos movimentadas em função das grandes datas do ano. Existem oportunidades e estratégias para que lojistas e transformadores e confeiteiros utilizem para melhorar a sua venda nessas datas importantes. E Carlos, obrigada, Jorge, por essa introdução. E, Carlos, ainda dentro desse tema, quais foram os resultados da Páscoa 2025
Eu acredito que o nosso público do canal FastBiz, para o nosso público, seja bem importante. Sem dúvida, Silvana, a Páscoa realmente é uma data bastante significativa para o nosso setor. E olha, tem empresas que se preparam meses de antecedência para a data. Então, é uma data bastante expressiva. Antes, eu queria só deixar um recadinho aqui para o pessoal que está nos ouvindo. Quem quiser depois esses slides que a gente está projetando aqui, é só nos pedir aqui nos comentários do YouTube, tá ok? E quem quiser falar também a respeito desses assuntos ou outros, é só nos procurar que a gente vai ter o maior prazer de atender, tá ok? Então vamos falar um pouquinho de alguns resultados da Páscoa de 2025. A Confederação Nacional do Comércio levantou que as vendas deste ano foi de 3,36 bilhões de reais. É um número bastante expressivo. Porém, teve uma queda de 1,4% em relação ao ano de 2024. Tá? A gente ressalta que a Confederação Nacional do Comércio ela faz uma auditagem em todo o mercado voltado para a Páscoa. Tá? Agora, olha que interessante esse outro número. A Asbraf, ela faz uma apuração diretamente no canal de lojas de festa e aí apontou um crescimento de 13,9% sobre 2024. Tá? Então, aqui já houve um crescimento e também uma alta no ticket médio da compra, 9,3%. Então, nós temos aqui uma disparidade das informações em função das duas entidades que auditaram o canal. Então, nós temos a Confederação Nacional do Comércio e a Asbraf. Então, eu queria pedir para o Jorge, se ele puder comentar um pouquinho a respeito dessas divergências, Jorge. Perfeito. Esses dados são muito importantes para a gente avaliar a importância do canal. Por um lado, nós temos a informação do resultado do mercado de uma forma geral, onde houve um ligeiro declínio em relação ao ano anterior. E, por outro lado, nós temos a auditagem da Asbraf, em que demonstra que houve um resultado altamente positivo. Ou seja, no canal de festas, candies e confeitaria, o resultado de Páscoa foi muito positivo. Antes da Páscoa, havia uma expectativa de que as empresas de transformação não conseguiriam atender a demanda, mesmo com a previsão de aumento considerável de preços, né, Carlos? Para diminuir esse impacto de aumento de custos, o transformador pode ter recorrido ao uso de coberturas ao invés de chocolate para colocar ao consumidor um preço um pouco mais acessível. Por outro lado, também havia uma expectativa otimista da indústria, principalmente porque o preço por quilo do ovo industrializado ficaria mais caro ainda. Ou seja, o ovo industrializado no varejo ia estar mais caro, traduzindo uma oportunidade para o mercado artesanal. Sim, correto? sem dúvida. Diante disso, havia a tendência de oferta e espaço nas parreiras do varejo tradicional de forma mais tímida, o que deve ter ocorrido. Né? Daí o índice negativo do mercado varejo em geral. A oferta foi mais ajustada à demanda, no caso no segmento de festas, né? Visto que não ocorreu muitas sobras, né? E esses fatores, produto industrializado e oferta versus ajuste e entendimento adequado do mercado de transformação, levou ao otimismo em nosso segmento antes da Páscoa e que, efetivamente, deve ter traduzido em resultados positivos na apuração de vendas, como de fato aconteceu. Perfeito. Carlos, você consegue falar um pouco sobre a demanda da Páscoa e a evolução do mercado transformador ao longo dos anos? Sim, Silvana. Olha, evoluiu muito, né, nos valores negociados e nos volumes. E o importante é a gente comentar um pouco e destacar o desenvolvimento do formato de negócio. Tá? No começo, o mercado artesanal, o apelo era o preço. Tá? Então, os transformadores
não tinham técnicas muito apuradas. Isso lá atrás, quando eles estavam no início desse movimento. O objetivo desses empreendedores pioneiros era oferecer ovos de Páscoa com preços bastante acessíveis com relação aos industrializados, aqueles que são encontrados nas lojas. Isso era possível devido a alguns fatores, como que naquela época, por exemplo, não havia uma oferta grande, uma grande diversidade de insumos oferecidos pela indústria para agregar valor ao artesanal. Com isso, o que é que os empreendedores faziam? Eles recorriam a matérias-primas de qualidade inferior. Eles acabavam comprando barras hidrogenadas, por exemplo, né, Jorge, que é muito longe de ser um chocolate, certo? Mas isso atendia ao consumidor, principalmente os de menor poder aquisitivo, e cumpria o seu papel na Páscoa. Tá? As embalagens, por exemplo, vamos falar um pouco das embalagens, também eram simplórias, eram toscas. E também esses empreendedores não tinham muitas opções nas lojas. Né? Então não tinha muita variedade, não tinha muitas opções. Então, com o tempo, de lá para cá, desde o início desse movimento empreendedor na Páscoa, a indústria observou esse movimento empreendedor e começou a oferecer produtos melhores e chegaram aí as coberturas, depois as barras de chocolate. Então, os transformadores melhoraram não só a qualidade de seus produtos, como também colocar a criatividade em prática. Foram os empreendedores que começaram a criar novos conceitos no ovo de Páscoa. Aí veio o ovo de colher, veio o ovo agregado com um outro recheio, formatos diferentes, bichinhos, coelhinhos, né? O artesanal, Carlos, se tornou um diferencial, né? Não uma coisa... se tornou um diferencial para o empreendedor, né? O fato de ser artesanal, né? Não, é verdade, porque quando o consumidor, Silvana, chega numa loja e observa um produto industrializado, que é feito em série e que tem em todos os lugares, quando o empreendedor faz uma coisa diferenciada, faz uma coisa que praticamente exclusiva, então é só aquele consumidor que vai ter aquele produto, por exemplo. Muitas poucas pessoas vão ter um ovo de Páscoa com aquele enfeite, com aquela embalagem, né? Então, esses empreendedores até começaram a perceber esse diferencial que você mencionou, Silvana, e criaram um mix variado de ofertas, com kits, começaram a fazer outras cestas, né? E o que se observa atualmente... Oi, Jorge, você pode falar? Só para complementando aquilo que você falou, Carlos, diante de tudo isso que você falou, logicamente a indústria ela colocou à disposição produtos de melhor qualidade, uma gama maior de insumos, e a própria indústria preparou esse público para melhorar sua criatividade. Então ofereceram cursos junto às lojas de festas para poder fazer com que essa técnica e esses produtos chegassem ao público consumidor de forma melhor elaborada. Então, toda a cadeia acabou contribuindo, né? A indústria com produtos e com preparação técnica, o público transformador aderindo a essa nova realidade e levando ao público consumidor um produto de melhor qualidade que acaba concorrendo de forma igualitária junto ao produto industrializado. Então, ela retomou esse mercado e com criatividade e qualidade. Sem dúvida, Jorge. O que você mencionou aí da indústria se adequar ao transformador, né? Porque eu acho que também isso daí vem de uma cadeia lá do consumidor que também pede isso, né? Então, essa demanda que chegou para o transformador, ele passou para a indústria e o transformador, o empreendedor, acabou indo buscar uma capacitação nessas lojas de festas para poder aprender a fazer um produto de melhor qualidade, e a indústria, na própria loja de festa, acabou oferecendo os insumos para que ele pudesse fazer esse ciclo funcionar. Então, atualmente, a gente percebe que esse mercado deixou de lado aquele artesanal mais rústico, digamos assim, né, o mais simplório, baseado em preços apenas, e tornou-se bastante profissional, com muito talento, muita criatividade. A gente observa até no YouTube dicas de receitas e dicas de decoração de Páscoa, a gente percebe que houve uma evolução bem grande mesmo. Perfeito, Carlos. E diria mais, hoje
esse produto ofertado pelas confeiteiras, pelo transformador, em nada deve para o produto industrializado, muito pelo contrário, né? Ela esbanja em criatividade, em qualidade e outra coisa que é muito importante, o atendimento personalizado que ela vai dar para o consumidor final, né? Então, ganhou-se muito, retomou essa fatia de mercado que é importante e tem, logicamente, um futuro bastante duradouro, né? Nos próximos anos, sem dúvida. É verdade, Jorge. Acho que isso daí você complementou mesmo o raciocínio. A, a transformadora, aquela pessoa que faz um ovo de Páscoa para a sua clientela, às vezes ela até faz uma coisa personalizada mesmo. Ela é capaz de Sim, colocar o nome do namorado no ovo de Páscoa, ela é capaz de colocar um gifzinho que só o namorado ou a namorada gosta, o que a indústria não consegue atender. A indústria faz um trabalho padronizado, faz um trabalho em escala, porque ela precisa de escala para poder ter preço, e o transformador consegue fazer isso e atender uma demanda específica, inclusive até não contando muito com a questão de preço, mas aí a questão já é a qualidade do produto. sem dúvida, sem dúvida. É aquilo que a gente comenta, né, Carlos, em nossos treinamentos, quando você tem criatividade e qualidade, preço não é o problema. Exato. Jorge, o chocolate é essa grande estrela mesmo? O mercado gira em torno do chocolate na Páscoa? Olha, Silvana, sem dúvida o carro-chefe é o chocolate. Não temos o que. Não, isso é notório, né? Mas uma verdadeira roda gigante circunda a cadeia de insumos para a Páscoa, né? Vamos lembrar disso. Negociações de Páscoa para chocolates e coberturas, para vocês terem uma ideia, começam em novembro, pelos fabricantes, para que lojistas comecem a se programar e para receber a partir de janeiro, por questões de volume e por questões de pagamento, realmente do fluxo de caixa, né? Culminando semanas antes da Páscoa, né? Então, realmente, ela começa uma negociação através da indústria, logo, assim, ao final do ano anterior, para culminar na data da Páscoa, devido à grande demanda versus capacidade produtiva das fábricas. Porém, empresas de recheios, coberturas, saborizantes, corantes, produtos para decoração, acessórios, embalagens, cestas, caixas, formas, fitas e uma infinidade de produtos que possam agregar valor aos produtos elaborados estão presentes nesse mercado, né? Então, vejam que não é só chocolate que gira em torno de Páscoa, existe uma série de outros segmentos de produtos que fortalecem as vendas no canal de festas, né? Existe Tá? uma sinergia aí, né, Jorge? Uma Sim, sinergia de marcas e de produtos que acabam culminando num único propósito, que é o atendimento da Páscoa. sem dúvida. Então, ela não vai ficar focada só no chocolate. É lógico que o chocolate é a maior demanda, o maior volume, inclusive financeiro, mas existe uma série de outros produtos e segmentos que giram em torno do chocolate, né? Muito legal isso. Na área de embalagens, na área de embalagens, por exemplo, Carlos, Silvani e público que estão nos assistindo, a indústria elaborou uma infinidade de opções que envolvem formatos, cores, estampas, tamanhos, motivos e temas para dar inúmeras possibilidades, agregando valor e melhorando muito a rentabilidade do seu produto. Consistente o crescimento nos volumes de Páscoa. Hoje está tudo muito bem ajustado e o planejamento ficou muito melhor apurado, mostrando o amadurecimento do setor. O que resta é a todos investir na criatividade e avaliação de tendências. Isso é muito importante para manter vivo e crescente essa data que é a mais importante no nosso canal. Então, a dica que a gente dá é que investir em criatividade é importante e sempre avaliar tendências para a próxima Páscoa é importante, tanto pela indústria
pela cadeia varejista do nosso canal e também pelos transformadores e confeiteiros. Carlos, saindo agora da Páscoa, indo para uma outra data que é muito importante para o segmento, né? Que são as festas juninas. A gente sabe que ainda não tem um novo fechamento desses números, né? Mas você pode falar um pouco sobre a expectativa desse fechamento? Oi, Silvana. Olha, festas juninas, né? De acordo com aquele gráfico que o Jorge mostrou lá no início, é uma data bastante importante, bastante significativa para o canal de loja de festas, né? E 2025 deve ter sido dentro de algumas expectativas, né? Não temos ainda fechamentos oficiais a respeito desse setor, né? Mas o que a gente pode mostrar agora para vocês é um gráfico que tem algumas expectativas e que também mostra números bastante robustos. Não estão muito longe disso, a realidade de conversa, né, Jorge, no mercado com as pessoas, e os números devem ser expressivos também. A expectativa de movimento era de 7,4 bilhões agora para este ano, tá? Principalmente nas regiões norte e nordeste, que são as regiões muito fortes que movimentam muito esse mercado, né? E eram previstas 24 milhões de pessoas nessas comemorações. Tá? Então, as festas de Santo Antônio, São João, São Pedro, né, poderão movimentar muito. A gente não tem essas apurações ainda, mas já mostra uma expectativa bastante otimista. 81% dos brasileiros deverão participar de algum evento junino. Então, Silvana, a festa junina é uma festa bastante eclética. Então, você tem festas que acontecem nas igrejas, nas comunidades, nos condomínios, nas empresas, escolas. Então, essa é uma festa que praticamente dura um mês inteiro. Até o pessoal brinca, né, que tem até festa julina, porque se estende até julho. Então, 81% dos brasileiros deverão participar de algum evento. E 52% pretendem gastar até R$ 200 per capita no período. Então, no segmento de nosso canal de loja de festas, Silvana, slide. Então, no segmento de loja de festas, são vendidos, né, não só os alimentos, né, como, por exemplo, itens derivados de milho, de pipoca, de amendoim. As lojas também comercializam e movimentam muitas fantasias, decorações para mesa, decorações para colocar em parede, em bolo, então, enfim. Então, além disso, tem uma demanda de itens de decoração, que é bem forte, e que funciona até como uma venda casada. Né? Quem vai comprar os ingredientes para fazer algum doce, alguma coisa para as festas juninas, com certeza vai também se interessar pelos itens de decoração. Então, Silvana, essas são as previsões que tínhamos para 2025. Não deve ter ficado muito longe disso. Devem ter tido alguns números muito próximos a isso. E depois, quem tiver interesse em conversar com a gente, como eu disse no começo, manda aqui nos comentários do YouTube e a gente atualiza essas informações e passa para as pessoas que tiverem interesse. E quem quiser falar também um pouco mais de algum outro assunto, a gente está sempre à disposição. Nossa, Carlos, os números são muito impressionantes, né? Sim. E, Jorge, o que você quer acrescentar alguma coisa sobre o potencial dessa data? Perfeito. Bom, o Carlos colocou todas as informações, né, da expectativa, e são números grandiosos, como você mesmo falou, Silvana. E embora o potencial realmente é a movimentação das festas da época no Norte e Nordeste, e como o Carlos mesmo falou, existe um potencial muito grande nos grandes centros urbanos também, né, como ele falou. Além de festas tradicionais em escolas, igrejas, festas de rua, a comemoração também é realizada em condomínio, empresa, comunidade de bairro, clube, associações, parques, espaços culturais e até em shoppings hoje existem, né? Exato. Né? Inclusive, houve uma matéria na revista Veja São Paulo,
para falar exatamente da festa junina, um espaço predominantemente urbano, que é a capital do estado de São Paulo, né? Então, existem muitas festas num espaço urbano e que movimenta um grande número de pessoas e movimenta um grande número de dinheiro e a toda a cadeia. E essa diversidade locais democratiza muito o festejo junino, ampliando bastante o potencial de consumo de produtos que são amplamente vendidos em lojas do canal de festas e doces em todo o Brasil. Só queria complementar também, Jorge, diante disso que você falou, que é importante, a festa junina é uma festa familiar, né? Então você envolve parentes, os pais, os avós, as crianças, é lúdico, é gostoso, é bonito. Então as festas juninas movimentam muito. Você vai nas principais lojas de artigos de festas, você vê um preparo todo especial para a data, toda a decoração, todos os insumos oferecidos. Então tudo isso gira em torno de uma data bastante forte aqui no Brasil. Sem dúvida, importantíssimo isso, Carlos, porque pega a união familiar. Exato. Perfeito. E, Carlos, falando dessas datas fortes, né? As próximas que vêm aí pela frente, quais serão os próximos temas que a gente vai explorar aqui no canal FestBiz? Olha, Silvana, existe agora para final de ano algumas datas importantes que irão acontecer, né? Entre elas, a gente pode destacar o Halloween, que vai acontecer em outubro, e o Dia das Crianças, né? Então são duas datas que estão aí no nosso radar. E vamos abordar um pouco essa data do Halloween, que, embora seja uma comemoração importada da cultura norte-americana, o Halloween acabou se popularizando muito aqui no Brasil e vem crescendo ano a ano. Então é importante salientar que também temos nesse período o Dia das Crianças, né? E o interessante, né, Jorge, é interessante que essas datas, elas não se conflitaram, acabaram se potencializando. Elas tiveram uma sinergia e acabaram tendo mais incremento nas vendas e uma acabou não matando a outra, né? Potencializou a data, o mês. Potencializou as vendas durante todo o mês de outubro. Né? Vamos ver alguns gráficos aqui agora. Eu tenho aqui para mostrar para vocês o que aconteceu em 2024 em relação em 2023 em relação a 2024, por exemplo, houve 40% de crescimento nas vendas em relação a 2023, segundo a Associação Paulista dos Empreendedores do Circuito de Compras. Então, o Halloween cresceu de um ano para o outro, com relação ao ano passado. No setor de festas, especificamente, no mesmo período, o crescimento foi de 30%, segundo o depoimento de um associado da AB Casa. E a movimentação financeira, Silvana, foi de 3,7 bilhões em 2024. Números grandiosos também. E falando um pouquinho de projeção para esse ano, do que aconteceu nesses 2 anos, nós temos uma expectativa de crescimento de 30% acima de 2024, segundo a ABCasa, né? Então, são projeções grandes, né, com apelo inclusive para a geração Z, né, uma informação que nós obtivemos, que são itens personalizados, sustentáveis e imersivos. Tá? São pessoas que nasceram a partir de 1995. Né? Então, a projeção da Celebra Show é essa, um crescimento aí para a geração Z. Aí fica a dica, né, Jorge, para quem quiser explorar essa data junto a esse público, tem aí um caminho, né? Perfeito. A informação é bastante importante. E coincide realmente, essa geração Z, que são os nascidos entre 95 e 2010, é a geração que viu o crescimento da comemoração e da festividade do Halloween, né? Porque uma geração anterior a essa não tinha tanto contato com esse tipo de festividade. Então, realmente, essa geração, nascida entre 95 e 2010, foi aquela que efetivamente viu nascer e crescer
a importância do Halloween aqui no Brasil, né. Então, fica a dica importante, como você disse, Carlos, para que, indústria, o mercado transformador e lojistas se atentem a esse público-alvo. Ok, Jorge, eu queria apenas agora fazer um comentário a respeito das datas sazonais. Então, a indústria, o lojista que vai seguir um calendário anual dentro dessas datas, tem motivo de sobra para criar e atender a demanda. Tem bastante trabalho para ser feito, trabalhos criativos, promocionais, inclusive, e isso é o que move o setor do canal de lojas de festas. Então, você vê durante o ano a quantidade de eventos que existem e todos eles diferentes, diferenciados, com bastante movimento para a indústria e para quem quer empreender nessa área. Muito bem, chegamos ao final do nosso segundo episódio. Então, né, como o Carlos e o Jorge comentaram, fica a dica para o próximo FestBiz, quando vamos abordar estratégias e tendências para o Halloween. Você que faz parte do nosso canal e atua na indústria, comércio, é um professor ligado ao setor de festas e confeitaria, não percam. Obrigada a todos e até o próximo. Obrigado, até o próximo.